Pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 6, que nós vamos falar sobre farmacologia dos antialérgicos, né? Ou farmacoterapia da alergia. Vamos fazer uma revisão breve sobre a fisiopatologia das alergias, bem rápida, para vocês relembrarem como é que um processo alérgico se instaura e as principais características desse processo alérgico, mecanismo de ação dos fármacos antialérgicos e toxicidade. Gente, alergia, vocês vão ver ao longo da aula que tem tudo a ver com histamina, né? Histamina é uma amina produzida pelo nosso corpo, ó, e ela é gerada a partir da histidina. Então, se vocês olharem a molécula de histidina e olharem a molécula de histamina, elas são muito parecidas, exceto pela presença desse grupo ácido carboxílico, que é retirado da histidina quando ela se transforma em histamina, tá vendo? A histamina não tem o grupo carboxílico aqui ligado no segundo carbono da cadeia aberta da histamina. Ó, então, a histidina descarboxilase, ela descarboxila a histidina para gerar histamina. Essa molécula, gente, é a grande mediadora do processo alérgico. Nós vamos ver ao longo da aula que ela é liberada pelo mastócito, ela irrita os nervos, provoca coceira, ela vasodilata, provocando a vermelhidão, o inchaço, aumenta a perfusão, né, a saída de plasma dos vasos. Então, a histamina é a grande mediadora da alergia e da fase aguda, né, inicial da inflamação. Portanto, gente, um fármaco ser antialérgico significa que ele é também antihistamínico, porque se é a histamina que está gerando a coceira, porque irrita o nervo, é a histamina que está gerando a vermelhidão e o inchaço, porque vasodilata e aumenta a perfusão no vaso sanguíneo. Então, é a histamina que eu tenho que parar. A minha farmacologia antialérgica é, de fato, antihistamínica. Tá bom? Vocês vão ver que essa molécula, a histamina, ela é produzida no corpo e ela se liga no receptor H1, H2, H3 e H4. Eu tenho esses receptores de histamina no corpo, 4 tipos diferentes. Nós vamos focar a nossa aula no receptor H1, que é o mais relevante para a atividade histamínica na alergia. Então, quando eu falo para vocês que a histamina provoca a reação alérgica, inicia o processo inflamatório agudo, e principalmente por conta da ligação da histamina com o receptor H1. Mas essa amina também se liga a outros receptores no corpo, semelhantes ao H1, H2, H3, H4, mas que estão em tecidos diferentes. O H1 está no músculo liso, como por exemplo o músculo liso dos brônquios, dos vasos sanguíneos, do próprio endotélio, e ele também está presente no cérebro. Então, as ações da histamina sobre o H1 vão ficar concentradas nesses 3 tecidos, e é aqui que a liberação de histamina vai provocar o processo de reação alérgica, especialmente no músculo liso e no endotélio. No cérebro, vocês vão ver que as ações da histamina serão as reações adversas do antihistamínico. O medicamento que inibe a histamina no músculo liso e no endotélio, ele tem ação antialérgica. No cérebro, ele vai ter algumas reações adversas, que em alguns casos foram até transformadas em ações farmacológicas. A gente vai ver isso no detalhe. Só quero que por enquanto vocês saibam que o corpo produz histamina a partir do aminoácido histidina, que é descarboxilado. A histamina tem 4 receptores para ela se ligar no corpo, que estão espalhados pelos tecidos, mas a resposta antialérgica que nós estamos estudando, ela está envolvida em barrar a ligação da histamina no receptor H1, principalmente, tá? Que fica no músculo liso, no endotélio e no cérebro. Dito isso, vamos para o nosso... Deixa eu só mostrar para vocês o capítulo aqui do nosso livro-texto, do Katzung, Fármacos com ações importantes sobre o músculo liso. Aí nesse capítulo ele vai falar da histamina, mas não só dela, ele também fala da serotonina e dos alcaloides do esporão do centeio, né, como a escopolamina. Então, não entrem nesses aqui não, que não são temas da nossa aula. Nosso tema da nossa aula é só a primeira parte, quando no capítulo 16 ele está falando das ações da histamina e logo em seguida dos fármacos antihistamínicos, ok? No desenho que eu mandei para vocês, gente, vocês vão verificar que eu destaquei alguns tecidos. O sistema nervoso,
os nervos periféricos sensitivos e os vasos sanguíneos. Por quê? Porque o processo alérgico ele vai começar aqui. E de que forma? A alergia é um processo inflamatório, só que ela é um processo inflamatório, vocês nunca podem esquecer disso, incorreto. A inflamação, ela só deveria surgir num tecido que sofreu o quê, gente? Lembra das nossas discussões sobre inflamação? Inflamação é uma resposta de um tecido lesado. Então, o tecido tem que estar machucado, ter sofrido lesão para ele inflamar. E ele não inflama à toa, ele inflama para poder se reparar, para poder gerar um reparo por cicatrização ou por regeneração. O que é a alergia? Ela é um processo inflamatório, só que equivocado, porque o tecido não sofreu lesão. Aí você deve estar se perguntando, professor, então por que ele inflamou se o tecido não foi lesionado? Ele inflamou por conta desse cara aqui, do mastócito. O indivíduo alérgico, ele tem um mastócito hiperresponsivo, um mastócito muito sensível. Ele só deveria desgranular numa pessoa normal, saudável, o mastócito só deveria desgranular mediante lesão ou ataque microbiológico. O que acontece no mastócito de um alérgico? Ele reage, os receptores que existem na membrana de um mastócito são imunoglobulinas E, são IgEs, sensibilizadas. Então, na parede, na membrana de um mastócito, existem imunoglobulinas do tipo E, que funcionam como receptores para alérgenos. Esses alérgenos, gente, são normalmente proteínas de origem estranha, proteínas que vêm de fora do nosso corpo. Uma proteína fúngica, por exemplo, presente no esporo do fungo, uma proteína presente num alimento, como é o caso do glúten, que são proteínas, são dois tipos de proteínas, o glúten, uma proteína vegetal, como o pólen das plantas. Então, essas proteínas, elas não são nocivas para os nossos tecidos, elas não geram lesão. Só que quando o nosso mastócito as detecta, mastócito de quem? O mastócito hiperresponsivo do alérgico. Quando ele detecta essa proteína estranha, esse alérgeno, ele reage a ela como se fosse uma substância lesiva, como se fosse um produto bacteriano, como se fosse uma substância capaz de provocar dano ao tecido. E aí esse mastócito desgranula. Lembre que quando o mastócito desgranula, ele libera uma série de substâncias. Ele libera proteases, ele libera heparina, ele libera citocinas, ele libera o fator de ativação plaquetária, que é um vasodilatador, ele libera bradicinina, que é uma substância que irrita os nervos e provoca dor, ele libera quimiocinas, só que ele também libera essa substância aqui, histamina. Então, o mastócito é um grande conversor do aminoácido histidina em histamina, e ele guarda a histamina nesses grânulos dentro dele. Quando ele é estimulado, ele libera histamina. Mais uma vez, quando é que ele deveria fazer isso? Ele deveria fazer isso quando o tecido sofresse lesão ou fosse atacado por micro-organismos. No alérgico, ele está fazendo isso simplesmente porque ele deu de cara com uma molécula estranha, um grão de pólen, um esporo de fungo, um pedaço de ácaro. Não são substâncias que irão provocar lesão ao tecido, só que esse mastócito responde a ela como se elas fossem. Entendeu que o problema aqui está na resposta exagerada desse mastócito. Geneticamente, esse indivíduo alérgico tem mastócitos muito responsivos, muito sensíveis. E o problema todo está quando ele libera essa histamina, porque quando ele libera a histamina, ela vai se ligar no receptor H1. Lembra que eu falei que o receptor H1 é o principal mediador do processo alérgico? Por quê? Quando a histamina liga no H1 do vaso, gente, ela promove potente vasodilatação. E essa vasodilatação também é seguida de aumento da perfusão, então ocorre edema e eczema. Eu pus aqui de lápis, foi uma infelicidade, que está muito claro, mas acho que no desenho de vocês conseguiram fazer entender aqui o que está escrito. A histamina, então, liberada pelo mastócito durante a reação alérgica, ela se liga no receptor H1 do vaso. Imediatamente o vaso dilata e aumenta a perfusão, então ocorre inchaço
e vermelhidão. Aquele ponto onde houve ligação da histamina no receptor H1, ele fica vermelho e inchado, ou seja, eczema e edema, por conta de uma vasodilatação potente induzida pela histamina. Lembrando que quando esse mastócito desgranula, ele libera bradicinina, PAF, esses aqui também são vasodilatadores. Então a histamina não está vasodilatando sozinha não, mas ela está promovendo vasodilatação aqui no receptor H1. Gente, aqui tem um aspecto perigoso, uma outra ligação da histamina, né, liberada nesse tecido do alérgico. A histamina vai se ligar no receptor H1 dos nervos sensitivos, e aí ela irrita os nervos. Ela provoca despolarização nesse nervo e começa a surgir uma sensação de prurido, de coceira, que vai ser tão intensa quanto a quantidade de histamina liberada no tecido, ok? Então, a alergia é um processo localizado. Então, naquele ponto onde o alérgeno entrou em contato com o mastócito desgranulou, liberou histamina irritou o nervo, gerando coceira naquele ponto e vasodilatou os vasos sanguíneos daquele ponto, gerando naquele ponto edema e eczema, inchaço e vermelhidão. Isso aqui é a reação clássica da alergia cutânea, né, da urticária. O que são as urticárias? São processos alérgicos na pele em resposta ao contato de alérgenos, ou seja, normalmente proteínas de origem estranha, com os nossos mastócitos hiperresponsivos. Isso faz com que eles liberem histamina irrita o nervo, que começa a gerar coceira, e histamina vasodilata, gerando inchaço e vermelhidão. Histamina faz isso porque ela se liga no receptor H1, tanto presente no nervo quanto presente no vaso. Perigos da alergia. Gente, a alergia não seria perigosa se ela não pudesse se generalizar. Qual é o problema da alergia se generalizar? Se o alérgeno, por exemplo, é uma molécula, né? Você tomou uma molécula que o seu corpo desenvolveu uma resposta alergênica contra ela. Se essa molécula se espalhou pelo seu corpo todo, ela vai provocar uma vasodilatação no seu corpo todo, uma vasodilatação sistêmica. Isso vai derrubar a sua pressão arterial e vai provocar choque anafilático. O que é choque anafilático? Queda violenta da pressão, induzida por histamina, por isso que ele se chama anafilático. Isso pode ser potencialmente fatal, porque uma queda violenta da pressão, um estado de choque anafilático pode provocar parada cardíaca. Um outro problema da histamina é que ao promover vasodilatação, ela gera inchaço, ela gera edema. Gente, edema não tem problema nenhum na minha pele. Ele é prontamente reversível quando eu tomar um anti-histamínico, antialérgico. Só que o edema ele tem um local no corpo em que ele é perigoso. O edema de glote. Porque a glote, gente, é a porta de entrada do ar para a nossa traqueia. Se a glote incha, ela não consegue mais se abrir para deixar o ar passar para dentro da traqueia. Com isso, o indivíduo vai ter uma parada respiratória. Então, quando o processo alérgico, por exemplo, o indivíduo comeu camarão, é muito comum, né? E ele é alérgico a camarão e não sabia. O camarão, como é um alimento, ele está engolindo esse camarão, as proteínas do camarão vão ter contato com mastócitos da mucosa da garganta. Então, esses mastócitos vão desgranular na garganta. Por isso, muito rapidamente, esse indivíduo vai ter a sua glote fechada. Já quando a alergia, por exemplo, começa num braço, vai demorar bastante para que ela se dissemine ao longo do corpo até gerar um edema de glote. Isso aqui é mais difícil. O processo alérgico que começou num braço, numa perna, nas costas, ele vai demorar a atingir a glote. Mas pode também gerar um edema de glote? Pode, se ele se generalizar. Ele pode não só gerar um edema de glote, como também um choque anafilático, uma queda violenta da pressão. Agora, quando a liberação de histamina está sendo feita direto na garganta, o edema de glote é quase que imediato. O indivíduo acabou de engolir lá o camarão, ele já começa a sentir dificuldade respiratória, tá certo? Vou fazer uma pequena pausa aqui, gente, só um minuto.